Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, à nossa live. Vamos falar um pouquinho, repensar, né, a educação em tempos de pandemia. Acredito que é um tema assim super atual, né? Nós estamos sofrendo as dores na pele. Muitas pessoas aí angustiadas, muitos professores, não só professores, educadores de forma geral, né? Professores, os pais, famílias, gestores escolares, então muita gente preocupada com como é que vai ser, qual é o futuro da educação, como é que vai será, como será a partir de agora, e também refletindo sobre as dores do momento, como é que está sendo hoje a educação, a escola, após esse processo da pandemia, do distanciamento social, do fechamento das nossas escolas. Então, hoje nós estaremos com o grande prazer de receber a nossa grande amiga, nossa convidada, que é a Sônia Savino, que vai estar aqui conosco debatendo sobre esse tema. Então, eu vou convidar a Sônia para entrar. Ela estará aqui junto comigo debatendo e, claro, com vocês na participação, que eu quero muito, ok? Vocês já estão convidados para mandar suas perguntas, mandar seus comentários, para nós fazermos realmente um diálogo. A proposta aqui é nós pensarmos juntos sobre a nossa educação, o que é que vai acontecer na nossa educação após a pandemia, tá? Após, não só quando a pandemia terminar, não só o após, entenda-se, não apenas quando a pandemia terminar, mas com a chegada da pandemia, o que é que mudou e o que é que vai mudar, o que é que vai permanecer, o que vai se perpetuar. Então é isso que nós vamos estar conversando um pouquinho com vocês, tá bom? Então a nossa amiga Sônia já está aqui. Então eu vou conversar, vou chamar a Sônia, convidar ela para entrar aqui conosco. Ela consegue já entrar? Vamos aguardar a Sônia aceitar. Olá, minha amiga. Rapidinho. Seja Tudo muito bem? bem-vinda, Sônia. Seja Obrigada. muito tudo bem. Obrigada Quero pelo apresentar um convite. pouco a você. Eu só A regulo aqui a Sônia, minha luz. ela Peraí. Pronto. tá bem, Tá bom a tá luz? bem, sim. Está bem, Então tá. tá bom. Olá, o Fernando Savino já fez um oi aí. Oi. Então, a Sônia está lá com bastante frio, né, Sônia? Tá, aqui em São Paulo tá bastante frio, sim, com certeza. Está cheia de casaco, pois é. Não, tô só com Então, vou blusa, só apresentar que para você. tá Ah, pegando. certo. Então, vou apresentar um pouco para vocês a Sônia. A Sônia, nós nos conhecemos há mais de 15 anos pela internet. Então, eu digo que a Sônia assim, é uma mulher muito à frente do seu tempo, não é verdade, Sônia? Acho que Então, há sim. mais de 15 anos, ela já fazia terapia pela internet, ainda quando nós tínhamos internet de escada. Hoje É, nós temos fibra ótica. Então, nós nos conhecemos e, assim, desde o início nós tivemos uma afinidade de pensamento muito grande, né? Então, tanto pessoal como em relação à profissão, quanto em relação à nossa forma de ver a educação, não era verdade? E desde sim. então, nós vamos amadurecendo esse relacionamento de amizade, de companheirismo profissional, mesmo tão distantes, né? Ela lá em São Paulo, aqui na Bahia. E para nós foi um grande prazer, é um grande prazer recebê-la para conversar, a grande experiência que Sônia tem. Então, Sônia já foi gestora escolar, já foi proprietária de escolas, tem uma grande experiência em gestão escolar, e também na questão de saúde, então ela pode nos dar, PNL também, então ela vai nos dar, espero realmente, com certeza ela vai abrilhantar o nosso momento aqui. Não é verdade, Sônia? Ok, muito obrigada pelas referências. Bom, Liliane, boa noite. Eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui, porque é dupla honra, né? Porque eu jamais imaginei que lá nos idos, né, de 2000 e tralalá, aquela menina que tinha tantos sonhos do que ela queria fazer, do que ela fazia, eu acompanhar essa trajetória, mesmo de longe. A gente já só esteve junto uma vez em São Paulo, né?
Uma vez rapidamente no aeroporto de Salvador também. Em Salvador foi, que ela foi me esperar lá em Salvador, quando eu cheguei na Bahia, ela foi, caiu para Salvador só para me encontrar, né, Liliane? Então, Isso. e agora eu vejo uma profissional do calibre que você é, da especialidade que você tem de cuidar com o do espectro do autismo, com tanto amor, tanta paixão, né, com o que você faz. E trabalhar juntas é a primeira vez, né? Estamos estreando juntas e vamos fazer, ver o que nós podemos agregar ao pessoal, né? Isso, com certeza. Ok, então, realmente, assim, nós vamos, né, nessa dupla, né? Então, nós duas temos a formação em pedagogia, minha luz está caindo, vamos dar risada aqui. Então, nessa dupla aqui de educação, de pedagogia, conversar um pouquinho, conversar com vocês mesmo, sobre qual é a experiência, quais são as demandas de vocês em relação à questão da pandemia, o que é que mudou na educação, né? Na visão de vocês que estão nos ouvindo e também na nossa perspectiva, né? Na nossa visão, que com certeza para nós também mudou muita coisa, né? Sim. Então vamos conversar e dialogar sobre isso, não é verdade, Sônia? Sim, com certeza. Bom, E para começar, vale. pode falar. Pode falar. Eu gostaria para me apresentar de verdade, tem uma coisa que com o tempo, a maturidade, a gente vai tendo certeza do propósito de vida da gente. A gente não tem, pessoal, mas como é que eu vou saber o meu propósito? É só olhar em que sua vida foi pautada, né? A maior parte do tempo, os chamados da vida. E foi muito interessante quando eu não tinha ainda noção do que era ser profissional, muito jovem ainda. Eu tive um mentor, que foi meu sogro, professor Manuel Messias, que era um apaixonado pela educação. E ele falou, agora você vai ter uma escola sua, você vai dirigir. Eu nunca tinha preenchido um requerimento de matrícula. E chegou uma aluna, ele falou, atende. E eu me lembro até hoje, até eu queria saber se alguém conheceu, se ela tiver notícia. Josefa Moreira da Silva, ela é uma aluna que queria fazer um curso de eletrônica, numa sala que só tinha homens, e eu atendi, eu nunca tinha preenchido um requerimento meu, quanto mais do de outros, né? E ela fez a matrícula, ela se formou com a gente, eu nunca esqueci o nome dela. E naquele momento eu acho que o bichinho da educação me mordeu de verdade, porque a minha vida foi toda pautada na educação, eu trabalhei muitos anos com escola, como diretora, e numa parte do caminho eu tive contato com a programação neurolinguística, que eu acho que eu chamo desde então de o recurso dos recursos. É uma ferramenta que me traz, é uma forma de você entender a subjetividade do outro. Então, isso na educação fez muita diferença. Né? Eu criei um projeto de educação que envolvia professores, alunos, a família, a comunidade. E eu já tinha, e outro dia, por incrível que pareça, eu achei um jornal que eu montei da escola para contar um pouquinho dessa jornada. E eu já falava as mesmas coisas que eu ainda luto por elas hoje, né? Então, é assim, eu falei, gente, era uma bandeira mesmo, essa coisa da educação, e agora eu estou fazendo isso com os meus alunos da pós-graduação, porque eu estou vendo que tem um monte de gente aí, né? Foi. A minha internet da Sônia travou. Eu não sei se foi exatamente a internet dela ou foi a minha. Então, vocês podem colocar no comentário, ok? Se para vocês a internet está ok, se está travando, a minha ou a da Sônia. Então, vamos ver se ela reconecta. E coloquem no comentário, por favor. Então, dela, né? Oi. Parece que caiu a internet dela. Deixa ela entrar novamente para poder fazer o convite. Certo, então vamos esperar a Sônia entrar. Enquanto isso, nós vamos conversar um pouquinho sobre a educação, né? O que é que aconteceu, como é que está sendo a educação para vocês nesse período pós-pandemia, tá? Trocar um pouquinho das nossas dores, das nossas dificuldades. Então, de um dia para uma noite, de repente, a escola fechou. Tá? Então, a escola fechou, e agora? O que fazer? Porque a escola
ela fechou, mas a educação jamais pode parar, né? Então, a educação é o que nos faz humanos. Eu gosto muito da fala do Vygotsky, quando ele fala que os homens se fazem humanos justamente na relação com o outro. E essa relação se dá na educação, seja ela escolar, formal, informal. Então, seja ela em qual perspectiva ela se encontre, é na educação que o ser humano se forma. E a escola fechou, mas a educação não pode parar. E nós vimos aí uma verdadeira reviravolta, tá? Eu estou falando, vou esperando a Sônia entrar, mas enquanto ela entra, nós já vamos conversando um pouquinho sobre isso, sobre essa reviravolta que aconteceu com as escolas fechadas, as crianças todas em casa, né? Nós tivemos aí o distanciamento social, todos em casa, e agora? Né? As nossas crianças não poderiam ficar sem educação, a escola, de repente, arregaçou as mangas, como sempre, né? E os professores disseram, vamos ter que dar conta dessa escola, vamos ter que dar conta da educação, de continuar com as aulas. E as aulas que, de forma alguma, tínhamos pensado em migrar para uma forma online, elas se tornaram online. E ainda mais, então, porque se tivéssemos um tempo de migração, um tempo de preparação, os professores não tiveram esse tempo de preparação e, de repente, além deles terem que agora fazer a aula online, as crianças também perderam não só essa parte do conteúdo que o professor poderia fazer através da aula online, mas perderam também toda e qualquer relação de interação social. Então, nós ficamos presos em nossas casas e daí, então, as crianças não tinham mais nenhum outro referencial de interação social. Não tinham mais parquinhos, não tinha mais a interação na comunidade, né? Então, apesar que com o tempo essa interação de comunidade ela foi diminuindo muito, e para as interações virtuais, como nós vimos falando sobre a Sônia no início, eu comecei a nossa amizade com a Sônia justamente por uma interação virtual há mais de 15 anos atrás. Então, o quanto que essa interação social das crianças, na verdade, muitas vezes estavam já acontecendo via online, porque, mas não tão larga escala, de forma que as crianças hoje sequer podem se relacionar com os avós, com parentes mais próximos. Então, a reclusão, né, esse distanciamento social, com certeza trouxe um impacto muito grande para a educação e para todos os envolvidos. Então, os professores... Oi, deixa ela ver aqui. Aqui. Sônia pediu aqui. Consegui entrar aqui novamente. Deixa eu ver se ela consegue entrar. Então, os professores se viram na situação de terem que ministrar aulas, né, online. Olá, Sônia. Oi. Oi, sua internet caiu, mas nós temos continuidade aqui falando um pouco sobre as mudanças que a educação teve que sofrer, tá? Então, como isso veio dificultar, né, foi aquele susto, né, da escola parar, e como a escola parou, os professores tiveram dificuldades, mas tiveram que se adequar a essa nova realidade, em dar aulas online, tá? E os alunos também sofreram muito, com certeza estão sofrendo, porque também para eles é algo bastante difícil. Nós adultos, muitas vezes, temos dificuldade com a aula online, quanto mais crianças, tá? Então, elas se viram também nessa necessidade de terem aulas online. Então, o professor entrou numa dificuldade, os alunos entraram nessa dificuldade, a escola para dar conta dessa organização, desse planejamento de forma diferenciada para o planejamento online, sem ter se preparado para isso. Então, já foi também uma outra demanda. Os pais que agora migraram para suas casas, migraram, muitos, né, ficaram desempregados, ou vários vieram para home office, ou tiveram que se reorganizar nos seus trabalhos, no seu emprego, com as suas crianças em casa, eles também trabalhando em casa e também tendo que ter essa outra relação também de ensinar os seus filhos, sendo muitas vezes fazendo o papel do professor, por mais que o professor esteja fazendo o papel online, mas pela questão da própria demanda das crianças, ele precisa de um cuidador mais próximo. Então, com certeza, veio impactar, né, a pandemia veio impactar a educação nos seus mais diversos agentes, atores, né, nos seus mais diversos atores sociais, mais diversos atores educacionais, a pandemia veio impactar diretamente. E aí eu trago para vocês
a pergunta. Pergunto para vocês, como foi que realmente você foi impactado pela pandemia na sua área educacional? Quais foram os benefícios ou quais foram os prejuízos? Como aconteceu isso para você? Então, traz essas perguntas aqui para a gente. A Sônia conseguiu entrar novamente? Consegui, vamos ver se ela Então, fica. então vamos lá, Sônia. Então, já lançamos aqui, inclusive, a pergunta para o pessoal, É, falando um pouquinho, nós falamos um pouco sobre como realmente veio trazer, os impactos da pandemia trouxe realmente dificuldades para todos os atores sociais, sim. e falamos, então, um pouco e levantamos para o pessoal a pergunta, né? Como foi para vocês? Então, a pandemia trouxe impacto positivo, negativo? Quais foram as suas dificuldades ou quais foram os seus benefícios com a necessária modificação que a escola teve de uma noite para o dia e fechar suas portas? Isso. Só que o pessoal não está respondendo qual foi a dificuldade. Põe aí uma ou outra. Eu Eu já também. tenho algumas perguntas aqui, né? Algumas respostas, mas Sim, de repente alguém põe para a gente alguma, né? isso. Eu levantei agora a pergunta para o pessoal, estou esperando as pessoas responderem aí. Como foi? Então, será que eu estou falando aqui sobre essas dificuldades desses atores sociais que fazem a educação acontecer? Falei a questão de como foi difícil para os pais, para os alunos, para os professores, para a escola. Então, como está sendo um reajuste de todos os atores que fazem a educação, né? Então, eu levantei aí a pergunta para o pessoal. Então, e aí para vocês, como é que tem sido? Vocês são pais, vocês são profissionais, são Eu professores, acho que facilitou né? bastante, né, Liliane? Porque o pessoal não tinha que levar para a escola. Economizou na gasolina ou na perua escolar. Ficou em casa mais tempo a criança, dá para conviver mais. O que vocês acham? Os professores, então, não tem que ficar. No trânsito, né, Não Sônia? pegou trânsito, vocês não têm que ficar preparando aulas assim, com nenhuma diferença, já é aquele conteúdo programado pela apostila, pelos livros. Aqui a Dedrinha está colocando não é pergunta, é comentário, que a dificuldade dela foi envolver os alunos com as atividades e mantermos o mesmo ritmo. Isso. É, é, Então, a Dedrinha, ela já me mandou duas questões, eu quero agradecer, viu, Linda? Que eu peguei suas questões aqui para a gente falar. E é realmente isso. Na educação, nós temos 4 pilares, né? E esses pilares foram todos muito afetados, que formam a educação, que são a família, que começa, a educação da criança começa na família, antes da escola, ele já vai para a escola com os valores, as crenças, a religião, todos aqueles principais valores para a formação da criança já vão com a criança pela família. Esse aluno, desde que essa criança, quando ela nasce, ela já é um receptor de informações, né? Eu vou falar um pouquinho como é que se forma o nosso conjunto de informações, né? Então, ele tem essas informações e vai para a escola. E o professor, que é um outro pilar, recebe esse aluno e tem o fardo, a missão de passar tudo que ele precisar que passar, porque ele tem um conteúdo obrigatório. pessoal, hoje parece que a internet de Sônia não está querendo deixar a nossa live continuar, mas vamos aqui. Então, pegando, né, dando continuidade aqui a falar da Sônia, né, nós não vamos ficar parados, claro, então vamos dar continuidade. Não sei por quê, o que é que está acontecendo com a internet dela, mas nas aulas online, né? Que com certeza, eu tenho certeza que, ou não, falem aí no comentário, que isso tem sido algo que realmente dificulta muito, né? Que é a questão da qualidade da nossa internet no Brasil, né? Então, quando a Dedrinha coloca a dificuldade de envolver os alunos, então imagine, Dedrinha, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da atenção. Então, na escola, nós pensávamos o seguinte, mas na escola, eu estou na sala, tem 30 alunos ali naquela sala fazendo barulho, então as crianças estão fazendo muito barulho e eles têm dificuldade na atenção por conta do barulho na escola.
Mas vamos pensar isso na sala de aula, tá? Então, na sala de aula, em casa, né? Primeira coisa, a criança não estava acostumada com que aquele ambiente da casa, que é o ambiente que ela descontrai, que é o ambiente despojado, que aquele ambiente iria se transformar em uma sala de aula. Então, ela psiquicamente já se organiza para que em casa ela tenha um processo de descanso. Então, ela já entra na sala, né? Se ela faz a aula lá na sala dela, então, o que é a sala? A sala de casa é um espaço de descanso. Então, ela está, de repente, na sala de casa, que é um espaço de descanso, que se transformou numa sala de aula. E para ela, então, fazer esses ajustes, eu estou dando a resposta da Dedrinha, dando continuidade à sua fala. Ok. Né? Então, na sala de casa, ela, além dela já ir psicicamente, né, organizada, a questão, aí vamos voltar na PNL, como a PNL fala da questão do ambiente, né, Sônia? Sim. Então, como o ambiente já modifica toda a nossa postura psíquica. Então, a criança já entra nesse ambiente como um ambiente de, aqui é meu lugar de repouso, de descanso. E como é que ela, então, vai se modificar de uma hora para outra para entender que aquele local não é um local de descanso, mas é um local de estudo? Então, essa é a primeira dificuldade que a gente tem em prender a atenção da criança. Então, esse espaço também tem vários distratores. Quais são os distratores? Né? Então, tem o distrator já psíquico, de falta de organização psíquica. Tem o processo da identidade, vou pegar um pouquinho do conhecimento da PNL aí, com toda a ousadia, pelo pouco que eu conheço de PNL. Viu, Sônia? Qualquer coisa você complementa. Conhece bem já. Né? A identidade. Então, em casa eu sou filho, né? Eu sou criança, tá? Na escola eu sou aluno, é diferente. Então, a minha identidade ali naquele espaço é de filho, tá? Então, ali naquele espaço tem meus pais, que rodam a casa, que fazem movimento, tem minha família lá fazendo almoço, é barulho de panela de pressão, barulho do liquidificador, cachorro que late, o irmão que pode estar tendo aula em outro turno, naquele momento é o momento que ele está assistindo aquele desenho que você adoraria, falando na característica da criança, mas que se ele estivesse na escola, ele não sabia que o irmão estava em casa assistindo, mas agora ele está em casa e não pode assistir, porque agora é a hora da aula dele, né? Então, observe quantas mudanças, falando na questão da neuropsicologia mesmo, de organização esse cérebro está passando para se ajustar a uma demanda, tá? Isso só falando no ambiente da criança, sem levar em consideração aí também todas as questões que a tela remete. Então, se eu for pensar também na tela, a tela antes era pensada na criança para quê? A tela era o inimigo da escola. Tem até uma charge falando sobre isso, né? A tela como inimigo agora se tornou um grande amigo da escola. Então, a tela era vista como um inimigo de estudar. Assistir seus desenhos de diversão, mas nunca de estudar. E, de repente, o seu professor está ali na tela fazendo aula para você. E, né, então, daí, Dedrinha, você está vendo como é complexo para a criança essa relação, tá? Então, é isso, a Denise colocando que é complexo acostumarmos que nossa casa se tornou um espaço de estudo e trabalho. Exige um tempo de adaptação. E é justamente nisso que nós queremos colocar, Denise. Então, assim, aos poucos, eu acredito que nós vamos realmente, se o nosso cérebro tem um grande benefício do que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se adaptar às necessidades do ser humano. É por isso que nossa espécie conseguiu prolongar a sua existência no planeta Terra. Porque nós não somos uma espécie que tem grandes características assim, físicas que permitam a nossa adaptação. O que garantiu a nossa adaptação foi justamente o nosso cérebro, que ele tem uma neuroplasticidade, tem uma capacidade de se adaptar às circunstâncias. E com isso, com certeza, com o passar do tempo, nós vamos começar a nos adaptar. Mas perceba que para a criança, esse processo de adaptação é um processo que vai demandar um tempo. E às vezes nós estamos exigindo que ela já se adapte, ou já esteja adaptada de algo que nem sequer nós adultos também estamos adaptados. Do ponto de vista do professor, então muitas vezes o professor ele estava acostumado a ministrar sua aula, ele pode ter sido professor há muitos anos, tá? Ele pode ter uma grande experiência de sala de aula. Só que o ambiente de sala de aula é muito diferente, por mais que seja parecido esse ambiente virtual que nós estamos aqui, o ambiente de sala de aula, ele é diferente. Então, eu domino, se eu estou na minha sala de aula há 20, 30 anos, eu domino aquele espaço
e até as intempéries que acontecem nesse espaço. Por exemplo, talvez com o professor, assim, uma criança se machucou, tá? Ela caiu, sei lá, ralou o joelho, coisa que sempre acontece na aula, né? Então, eu, como professor, já vivenciei isso várias vezes. Eu sei como agir, né? Desde que não seja nada grave, eu sei como agir. De repente, isso não me estressa tanto do que uma internet que cai, né? Que você perde totalmente o poder, tá? Então, quando eu estou na sala de aula fisicamente, nesse momento eu sou a figura de autoridade e eu tenho que coordenar tudo aquilo que está acontecendo ali. Na internet, eu, como sou a mediadora, eu tenho que coordenar tudo que está acontecendo ali na internet e nas casas dos meus alunos que estão me assistindo, né, porque eles são crianças. Sim. E, além disso, mas tem coisas que eu não consigo, tem coisas, por exemplo, a internet de Sônia está caindo, e assim, ela tem o poder de consertar isso agora? Não. Então, tem questões na relação do virtual que você se sente impotente, porque você depende de outros fatores, né, que não estão na sua mão. E daí, sim, vamos, com o tempo, vamos adaptar. Denise colocou a questão da adaptação. Sim. Eu falei, né, como o nosso cérebro, ele realmente, pela neuroplasticidade, ele é adaptável. Então, Sim. com o tempo, nós vamos deixar, assim, hoje eu já não me estresso mais quando a internet falha. Mas a primeira aula, logo nos primeiros, foi o primeiro curso que eu ministrei pela internet, eu estava com quase 100 alunos na sala. Se tem algum aluno, vai ver, vai imaginar, vai poder dizer aí. E a minha internet falhava o tempo todo, tá? E eu, meu Deus do céu, ia apavorada, o que eu fazia, o que eu fazia, o que eu fazia. E assim, eu, né, quis no momento me colocar a máscara de linda e poderosa de que não estava acontecendo nada, tá? E hoje eu não faço mais isso, porque hoje eu sei, eu já me adaptei a isso, a internet caiu, é normal, caiu a internet, tá? Logo no início aqui, eu estava com vocês e de repente minha lâmpada aqui, né, a luz, bufo, caiu. Se fosse antes, ai meu Deus, mas eu já estou mais adaptada a isso, a essas questões técnicas que acontecem no meio de uma live. Sim. Então, isso é um processo de adaptação. Que, se para nós adultos é difícil lidar, imagine para a criança. Né? Mas vamos lá, Sônia, vamos ver se a gente consegue agora que você fale. Sim. Tá? Eu vou dar uma resumida, vai que eu caio de novo, né, gente? Vou acabar me machucando aqui. Mas eu acho que é isso. A gente sabe que a pandemia foi compulsória, né, a mudança. Ninguém teve chance. E eu quero, inclusive, elogiar o pessoal que está aqui do Colégio Souza Lopes, da Unidade 2, da Zona Leste de São Paulo, que é uma escola de 250 a dificuldade está grande lá com Sônia. Né? Ela me falou, inclusive, sobre essa escola, porque nós estamos falando aqui das dificuldades, já que ela trouxe justamente essa questão de como realmente as escolas se adaptaram, né? Várias escolas estão dando um show de adaptação, muitas estão com bastante professor extremamente criativo. Então, muitos professores também arregaçaram as mangas e vão fazer diferente. Estão fazendo realmente um trabalho de qualidade. Mas, sim, com muitos desafios, com muitas dificuldades. Assim, teve que arregaçar a manga e estudar sobre tecnologia para dar conta dessas modificações. Mas aí nós queremos ouvir um pouco também de vocês. A Sônia caiu novamente. A internet dela hoje está com uma grande dificuldade, né? É uma pena, né? Nós vamos com certeza chamar a Sônia para ter um outro momento para ouvi-la mais, para nós discutirmos mais com ela. Vamos ver se ela consegue entrar aí novamente, né? Nós não vamos desistir, tá? Então, mas aí dentro desse panorama, que nós já percebemos, né, as grandes dificuldades, aí nós vamos agora ver, sim, mas e agora? Isso aí está posto, tá? Então, nós começamos um distanciamento social aproximadamente em março e nós estamos em agosto, né? Então, estamos em agosto, não se sabe quando é que vai abrir as escolas, se é que vai abrir esse ano, porque realmente, no meu ponto de vista, eu não concordo, inclusive eu entrei até na campanha aqui, né, e coloquei
no Instagram, no Facebook, sobre a campanha de que realmente eu não concordo que as escolas retornem sem vacina, porque as crianças, elas são podem ser um potencial condutor do vírus para pessoas que realmente podem ter maior dificuldade e nós podemos ter um alastramento ainda maior da pandemia. Então, não, realmente eu sou uma das que levanta a bandeira que eu não concordo com a reabertura da escola antes de termos efetivamente uma vacina que funcione. Mas, então, o que a gente tem está posto. Então, nós temos para hoje, e eu aprendi na minha vida, que nós precisamos nos adaptar às intempéries, tá? Então, se vocês conhecem um pouco da minha história, eu sou uma mulher da adaptação. Então, assim, a coisa não está indo de um jeito, a gente tem que ver como adaptar para poder dar jeito, tá? O que não pode é desistir. E a educação é um fator primordial na sociedade. Então, a educação não pode deixar de acontecer. Então, hoje está posto. Escolas fechadas, o que nós temos para hoje são aulas online. Quais são as dificuldades dessa aula online e quais são realmente as possibilidades dela? Então, as dificuldades, primeiro, né, quando pensamos em escola, então, a escola como primeira instituição social pós-família para crianças pequenas, então, para mim, a escola é muito mais do que informação, do que currículo, do que conteúdo, tá? Então, conteúdo, até como psicopedagoga, eu sempre falo isso, que, na verdade, para a gente, como psicopedagoga, psicopedagogos, o que é mais importante é o nosso olhar pela habilidade e não o conteúdo. Então, o conteúdo, e isso já era uma discussão que já tinha antes, né? Então, escolas que apenas ministravam conteúdo, e o conteúdo a criança pode ter acesso, tá? Pela internet, por outros meios. Hoje, com a passagem para a escola online, muitas escolas fizeram isso, né? Elas começaram a continuar com o processo de conteúdo. Claro que outras não. Outras estão revendo como fazer com que as outras variáveis do processo pedagógico, que talvez sejam até muito mais importantes do que o conteúdo, eles continuem acontecendo, que é principalmente a questão da interação social, o interagir com o colega, o brigar com o colega, o discutir com o colega, o toque, o estar presente realmente faz a grande diferença na escola. E isso, por mais que nós consigamos fazer uma interação através da tela, a presença física do ser humano é muito importante para a formação da criança. E isso é uma coisa que a escola online ainda não consegue superar. Né? Como eu falei logo no início da minha fala, não é só, a criança não ficou privada só da escola, ela ficou privada de todo e qualquer contato social. Então, isso é o que gera o maior ainda. Se falta de escola já é um grande prejuízo, imagine a falta de escola e de qualquer contato social, inclusive até de pessoas próximas, como a gente citou, como familiares próximos, como os avós dessa criança, para a formação de identidade dessa criança, tá? Nós sabemos o quanto o nosso cérebro, inclusive, tem pesquisas, tem estudos que mostram o quanto os cérebros de pessoas que têm mais interações afetivas desenvolvem muito mais o cérebro do que pessoas que não têm interações afetivas. Então, esse é uma questão que dali vai demandar ainda mais da família. Porque se antes nós tínhamos, além da família, nós tínhamos outros meios de interação, de afeto, de composição afetiva dessa criança, hoje nós temos a família nuclear, que é onde a criança está, tá? Seja ela se é só a mãe, se é só o pai, se é quem cuida, ou se é uma casa cheia de gente, né? E o que nas nossas sociedades a tendência é que talvez menos crianças, tá? Então, assim, talvez as crianças filhas únicas, né, estejam sendo mais prejudicadas ainda. A Denise está colocando sobre a readaptação que será necessária no retorno presencial, né? E talvez isso mesmo deixe difícil de retornar esse ano. Denise, porque na verdade nós não sabemos como é que vai ser esse retorno, tá? Então, se nós realmente, e eu acho que é muito difícil, mais que quando a vacina sair, se a vacina sair, então eu acredito que muitos cuidados de higiene, elas vai precisar se manter de uma forma mais rigorosa por um determinado tempo. Quando eu vejo aquelas telas, as fotos, né, filmagens de crianças nos aquários, assim, na escola, assistindo a aula e escrevendo, dirigindo, pelo amor de Deus, isso não é escola, tá? Isso é tudo dentro
escola, tá? Porque a escola não é copiar do quadro, não é conteúdo, tá? Então, se é pensar, eu penso assim, se é que meu filho está numa escola onde ele vai ficar no aquário, ouvindo o professor falar e ele pegando conteúdo, eu acho que vai ser muito mais produtivo se ele tiver isso online, tá? Onde o professor vai ter outras ferramentas ali para fazer uma interação com mais qualidade. Porque, lembrando que nossos avós falavam, né? Então, o coração não vê, né? Os olhos não sentem, né? Os olhos não veem, o coração não sente. Então, imagina o que é eu poder ver meu colega ali do lado e eu não posso tocar nele. Isso é desumano, né? Então, é muito difícil, tá? Então, realmente, é algo que me preocupa muito e eu não consigo conceber uma escola sem toque, né? Sem barrão, sem gritaria, né? Então, a escola não é só conteúdo, tá? Agora, vamos voltar para o que a gente tem, né, no caso das aulas online. Então, com certeza, várias escolas vieram se adaptando, né, buscando fazer um melhor trabalho, buscando realmente desenvolver habilidades. E, assim, hoje em dia, nosso país ainda é um país que tem muitas dificuldades com a internet, como nós vimos falando. Então, as próprias empresas de internet e também de recursos de informática tiveram que evoluir a toque de caixa para poder dar conta de várias ferramentas, e aí tem as plataformas de transmissão, então, as ferramentas de confecção de jogos, de transmissão de jogos online, de brincadeiras pedagógicas, didáticas pedagógicas. Então, eu mesma, eu atendo, né, hoje eu estou atendendo como psicopedagoga online. No início, eu achei que aquilo não era possível, tá? Mas foi o que eu fiz. Eu tive condição, né, tive um tempo de parar de atender e estudar sobre a ferramenta online. E depois de estudar ferramentas online, como estar fazendo esse atendimento, e depois de 4 meses eu comecei a fazer o atendimento online. E sim, eu estou conseguindo uma boa relação, uma boa interação, um bom aprendizado? Sim, tenho conseguido. Porém, mesmo assim, nós temos limitações. Tem algumas áreas do conhecimento humano que não é possível fazer interação online. Por exemplo, a parte da psicomotricidade. Então, eu preciso realmente do toque, da presença física. Crianças muito pequenas, né? Então, talvez, assim, as crianças da educação infantil, né? Elas têm um prejuízo muito grande aí na questão da pandemia também. Porque aí a gente já vem a questão, pensando em crianças ainda com baixa renda, tá? Onde os familiares tiveram que trabalhar, a criança não tem com quem ficar, antes tinha a creche para ela ficar. Então, pensando na dificuldade das pessoas com uma renda mais baixa, nós pensamos que a dificuldade, nossa, é realmente muito complicada. Então, isso aí já dá uma outra discussão que nós não dá tempo aqui, até porque não vai dar tempo de a gente falar tanta coisa dentro de um clima tão complexo como esse que nós estamos abordando. Mas, né, a questão não estava falando da dificuldade da questão do toque, da psicomotricidade, crianças pequenas, que inclusive crianças, e aí é um outro problema, um grande problema que a escola está enfrentando, se já está sendo difícil incluir crianças neurotípicas nas aulas online, nós vamos discutir sobre a inclusão, tá? Então, realmente foi o público que ainda foi mais afetado, que foram os alunos de inclusão que estão na escola regular, e que agora migraram para o formato online. E os professores estão suando para fazer as adaptações para atender as demandas da sua sala, da sua classe neurotípica. E, assim, pela minha experiência, eu tenho percebido, né, poucas escolas, eu não tive assim, eu tenho contato com várias crianças com deficiência, e dessas crianças com deficiência que eu tenho contato, assim, eu não tive um retorno positivo dessa família de dizer, não, a escola está fazendo um bom trabalho e conseguindo incluir ela no trabalho online, tá? E também, dependendo da patologia, dependendo da dificuldade que essa criança encontra, realmente ela não vai conseguir ter uma atenção suficiente. Lembra que a gente falou das dificuldades atencionais no ambiente, né? Então, ela vai ter muito mais dificuldade atencional, ela vai precisar realmente de uma pessoa mais próxima para dar os comandos para ela, e que muitas vezes a família não tem conhecimento suficiente para fazer isso. Então, essas pessoas ainda foram muito mais prejudicadas. Concordam? É verdade? Não é verdade? O que é que vocês acham? Que a Dedinha colocando que, na verdade, os alunos, da maioria adolescentes dela, não podiam fazer uma aula que pudessem conversar, já que sala de aula tem que pedir isso. Sim, Dedinha, eu acho que é um ótimo momento, sim.
Isso, eles fizeram uma live passando sobre cyberbullying. Exatamente. Então, ter esse momento para as crianças conversarem, para as crianças e adolescentes, né? Não com esse peso do conteúdo, mas um momento de aula que seja para interação, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes, assim, eles têm um encontro, nesse encontro eles têm aula, tá? E quando acaba aquele momento, então, da aula, do conteúdo, então não têm mais acesso àquele momento de intervalo, do momento do corredor, e eles conversavam entre eles. E também esse momento desse bate-papo gostoso com o professor. Então, esses horários, nós devemos sim ter esse cuidado de que precisaríamos de forma organizada, né? Mas lembrar que esses horários serão necessários, tá? A Sônia tinha me falado sobre... Eu chamei novamente a Sônia, não sei se ela está conseguindo entrar. Aqui ela está... Oi, Sônia, eu vi que você colocou aqui. Eu te chamei, você viu? Te convidei para você entrar. Coloca aí no comentário ou coloca aí para você entrar novamente, por favor. Então, assim, a Sônia tinha comentado sobre a escola que fez uma festa junina virtual. Eu achei assim maravilhoso. Então, por que não fazer um momento do recreio, né? Também virtual, né? É um momento de vamos chá juntos, vamos... esse momento é só para a gente abrir o microfone e conversar, tá? Então, vou chamar novamente. Vou convidá-la aqui. Sim, da mesma forma que muitas famílias estão fazendo chamadas virtuais com familiares próximos, então que isso também seja feito com os colegas, tá? Com os colegas de classe, para não se perder esse vínculo afetivo tão importante nesse processo de aprendizagem. Oi, Sônia. Oi, gente, desculpa, eu estou aqui com um problema técnico, que eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou e volto, né? Mas, de toda forma, eu sei que a Liliane está dando aí um banho de informações, né, Liliane? E eu vou fazer o seguinte, se por acaso eu cair de novo, gente, eu vou, de toda forma, eu vou amanhã, quando terminar essa live, eu vou gravar aquilo que eu queria deixar de mensagem para vocês. Por favor, deixem todos os e-mails para mim, pessoal que ainda não tenho, que aí eu vou salvar, né, um vídeo gravando o que eu teria para dizer, e aí eu passo para vocês. Mas eu queria, enquanto eu estou conseguindo falar, eu queria deixar um recado para vocês. Porque a gente já sabe desses impactos, a gente já sabe a dificuldade, inclusive as normas da legislação já precisavam ter sido mudadas em alguns pontos, porque a escola precisava ser menos conteudista, ela precisava ser mais participativa, inclusiva. E eu estava falando do Souza Lopes. O Souza Lopes construiu festa junina, o pessoal fez barraca junina com barraca de beijo e tudo, né? Construíram com coisas descartáveis, o aparelho respiratório, as crianças, a coisa mais linda. Então, eles fizeram um trabalho muito forte e do nada, isso com a criatividade dos professores e o suporte do grupo positivo, que é muito bom nesse sentido. Eles têm uma equipe pedagógica fantástica. Trabalhei com eles muitos anos também. Então, eu estou dando parabéns à coordenadora Vanessa, pessoal todo, a diretora Cineia, e toda a equipe de Souza Lopes, porque eles era uma equipe coesa de professores, não são tantos professores assim, mas cada um, a gente vê que deu um sangue. Até uma professora me perguntou, André me perguntou, eu estou trabalhando mais de 15 horas. Infelizmente, o trabalho, o home office, está sendo muito mais difícil, porque a gente está tendo que se reinventar. O que eu acho interessante, porque eu acho que essa é a maior lição que a gente tem que passar para o aluno, porque ele também tem que entender qual é a parte dele nessa brincadeira. Ele não tem só que mudar, não vou para a escola e vou ficar aqui. O que eu tenho que fazer para eu saber? Então, eu acho que daqui para frente a gente não sabe como vai ficar. Mas eu acredito que a gente tem que ter segurança de saúde acima de qualquer coisa. E quando voltar para a escola, que eu não sei, eu acho que não vai ser uma coisa só
presencial como era antes. Nós não voltamos mais para os mesmos moldes, até porque o mundo está caminhando para o online, a tecnologia avançando cada vez mais. E tem algumas coisas, como a Liliane falou, que realmente tem que ser pessoalmente. Tá? Por exemplo, um sistema de RH que hoje, para fazer seleção, usa aqueles robôs, né? Para fazer a seleção, para depois, por último, passar. Só que, sim, aumentou consideravelmente o número de pessoas que são selecionadas para entrevista. Que uma pessoa só não conseguia ler todos os currículos. E quando é assim, as pessoas conseguem ter mais chance de conseguir o trabalho. Só tem uma coisa, na hora que você está numa entrevista seletiva e que não tem o humano do outro lado, a expressão facial, tudo que demonstra emoção da pessoa, você não consegue captar, eles não captam, porque é a fisiologia, e que é 50% da nossa comunicação, gente. Tá? Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, o que eu preciso para ter o emprego de professor? Não, para ser realmente um professor responsável por passar o conteúdo, ensinar essa criança a participar da formação, porque vocês se dedicam demais, né? Nós, professores, estamos sempre dedicados ao aluno, à própria família. Muitas vezes a gente acolhe também a família quando tem alguma dificuldade muito grande. Não é raro isso. E eu preciso também, a primeira coisa que eu preciso ensinar como professor é que o aluno não está lá para aprender a fazer conta. Que ele não está lá para aprender a escrever certinho. Ele não está lá para conhecer os mapas do mundo. Ele está lá para aprender a aprender. Para poder usar aonde ele for, no que ele quiser ser. E poder escolher ser alguém. Então, esse é o ensinamento maior. Então, eu acho que isso vai minimizar um pouco a rebeldia da criança, porque quando ela tem interesse, ela fica fixa na coisa. Criar, aprender a usar tecnologias, eu acho que isso vai se aperfeiçoar muito daqui para frente. E eu acho, sim, como colocar aqui, as aulas híbridas. Para esses setores que eu preciso da convivência, eu preciso de ter um professor mais ao lado do aluno para algumas áreas, nós vamos fazer isso na escola. E o restante, nós podemos fazer online, nós temos uma Turi que nós fizemos rodas de conversa, que a gente dividia grupos, salas de 50, 70 pessoas, nós dividíamos em grupos e fazíamos o trabalho e voltávamos e todos os grupos falavam como a gente faz em sala de aula. Nós estamos mudando os espaços, né? Eu acho que a gente tem que criar novos espaços dentro da gente, antes de mais nada. E isso eu digo para a família também. Porque a família, o professor está sofrido, mas a família também está. Porque ela está desesperada por conseguir manter seu emprego, ter que se dividir em 1 milhão e controlar aquilo. Só que, de repente, eu aprendo com os meus filhos. O meu filho mais velho tem 42 anos. E os mais novos vão fazer 35 a semana que vem, que são os gêmeos. Eu aprendo com eles todos os dias. Nas coisas mais básicas. E eles falam para mim, olha, eu estou fazendo e eu lembro do que você me ensinou lá atrás, quero fazer assim. E eu estou aprendendo um monte de coisa nova, porque hoje o mundo é outro de quando eu os criei. Então, é a chance que nós temos de olhar nossos filhos, perguntar para eles o que eles querem. Tem um trabalho para fazer. Como você quer fazer o seu trabalho? Você precisa de mim? Eu estou aqui. Tá? Então, gente, eu acho que nós temos que nos preparar para essa nova mudança, olhar tudo que a gente tem de recurso, mas o principal é que a gente busca essa adaptação de se preparar para poder sugerir formas para a escola nas reuniões de planejamento. Amanhã tem café virtual, sexta-feira tem café virtual com o pessoal do Souza Lopes. Vamos já pegar um monte de solução de trazer, né? E a escola, enquanto uma empresa, ela é quase um ser vivo, né, gente? Ela não é só uma estrutura física. Ela tem compromissos, ela tem pessoas que dependem do emprego dela. Então, a escola também está sofrendo. Eu acho que é uma coisa geral.
O mundo inteiro está tendo que se adaptar. Então, amanhã, eles estão falando, daqui a pouco algumas profissões não vão existir. Não é que elas não vão existir, porque a gente vai continuar precisando das mesmas coisas. Elas vão ser diferentes. E nós temos essa missão de sermos os condutores do veículo mais importante, que é a formação integral do ser humano. E quando nós estamos ligados, eu como diretora de escola com mais de 30 anos, eu não estive ligada só com os meus alunos. Eu fui ligada à família, à comunidade e aos meus colaboradores da escola. Eu tenho colaboradores da escola, mesmo a escola não funcionando mais, hoje eu tenho uma colaboradora que fazia auxiliar, né, ali da limpeza, das coisas. Ela é minha caseira do prédio hoje e continua sendo minha amiga. Então, eu acho que os filhos dela, que eu vi crescer, que estudaram na minha escola, tenho muito orgulho de acompanhar a carreira deles. Eu acho que a gente tem que olhar para o sacrifício e o que nós precisamos sair da pandemia, o que a gente vai precisar levar com a gente. As nossas soft skills, as nossas habilidades pessoais, a nossa empatia, olhar para o outro como se fosse o outro, ver o que o outro precisa, exercer os mesmos critérios que a lei pede que eu tenha para aprovação. O aluno vai ter que frequentar sim a aula, ele vai ter chamada. De repente, não é uma chamada, é pela participação dele, ele tem que saber que a participação dele vale alguma coisa. Mais do que aquela presença, ele ficar ali, não fazer nada, não adianta. Né? Então, eu tenho que usar os mesmos critérios de uma forma diferente. E ter a consciência de saber o que precisa ser feito na escola e o que pode ser feito em casa. E como eu vou me organizar para isso. É uma questão que eu acho que é mais difícil para todo mundo, que é a questão da rotina. Para mim, inclusive, é muito, gente. Eu me pego trabalhando muito mais do que eu trabalhava quando eu saía de manhã e voltava de tarde ou de noite. Só não trabalhava mais quando eu ia para a escola, né? Que aí eu trabalhava mais, que era muito longe, tinha a questão da distância. Eu acho que a gente vai ter as ferramentas, eu acho que tudo vai se aperfeiçoar, eu acho que a internet vai ficar, às vezes, eu acho que, por exemplo, uma escola particular, é mais fácil para ela comprar um tablet, não digo um iPad, uma coisa assim, mas um tablet que dê para a criança usar, e na matrícula, incluir isso na matrícula, e que ele não vai gastar despesa com prédio, com coisas dentro da escola. E a criança ter aquele iPad como se fosse o livro dela, onde ela vai aprender. Até porque, gente, quando essas nossas crianças crescerem, é com isso que eles vão ter que lidar. Então, nada mais justo que eles aprendam desde agora. Tá certo? Então, acho que a minha mensagem... exatamente. Então, eu agradeço, peço mil desculpas essa questão técnica, mas eu prometo que eu vou gravar tudo que eu tinha para dizer para vocês, eu vou gravar. Acompanhem o meu Instagram, meu Facebook essa semana, que eu vou gravar e vou deixar em stories, eu vou deixar em textos para vocês. E o que vocês tiverem de dúvida, eu estou à disposição, porque eu sou uma pessoa que hoje eu estou com as minhas aulas online, às vezes fazendo mentoria com alguma aluna, mas eu quero continuar fazendo diferença na educação. Quem aí quer fazer diferença na educação? Manda um coraçãozinho para mim, para eu ficar contente. Então é isso, gente. Muito obrigada. Esse pouco tempo que a Sônia ficou, quanta riqueza nos trouxe aí de reflexão, né? A internet não quis deixar você aqui com a gente. Mas valeu. Mas aí nós vamos ser brindados aí com o material que ela vai estar nos enviando, né? Organizando aí para a gente, que eu tenho certeza que vai fazer a gente pensar e aprender mais, né? E pegando ainda a fala da Sônia também, pensando nas palavras finais também, nós já falávamos que a nossa escola, ela não estava muitas vezes formando crianças para esse futuro tão informatizado, né, Sônia? Sim. Então essa sua fala agora me fez pensar isso, que acabou que a pandemia, de alguma forma, trouxe esse futuro informatizado para o hoje. E as escolas agora têm que se adequar para já hoje, né, migrar e se organizar tecnologicamente para esse futuro que, na verdade, já é. Né? Na verdade, não há um futuro que vem, o futuro já é. Né?
Mas, com certeza, o ser humano é maravilhoso e nós não temos todas as respostas, nós estamos vivendo o processo e eu tenho certeza que todos, né, se tem realmente esse engajamento, essa vontade que a Sônia nos brindou aí, continue acontecendo com qualidade, tá bom? É isso que mais importa. Eu tenho certeza que nós, educadores, temos um papel importantíssimo e vamos sim, como já estamos fazendo, a diferença na nossa educação. Tem a pandemia ou não tem a pandemia, nós vamos ser sempre educadores. É isso que importa, ok? Então, pessoal, quero agradecer imensamente a vocês. Temos que terminar, senão a gente não consegue gravar live. Peço desculpas pelas questões técnicas da Sônia, mas como a gente falou, acontece, tá? E nós temos que aprender com os revés da vida, tá bom? Então, muito obrigada, grande abraço e até a próxima. Tchau!